Olá, tudo bem? Como estamos? Olha aí, nós começando aqui agora. Yes! Estamos chamando mais seguidores para ver seu vídeo. Maravilha. Acho que por enquanto estou só eu. Entrou o Daniel, yes. E aí, estamos entrando aos poucos. Olá, fragmentado, tudo bem? Bem-vindo, bem-vindas e bem-vindas todas. Sol do Rosário, Ciência Teatro da UFPR, yes! Gente, estamos aqui começando a nossa live, Corpos Isolados que Criam em Coletivos. E hoje eu trago um convidado assim, mega especial, que eu tenho um carinho, uma paixão gigante. O nosso querido diretor da Companhia de Teatro da UFPR, Rafael Lohan. Rafa vai estar aqui comigo, a gente vai bater um papo sobre como foi criar, né, como foi fazer teatro online. E como que ainda está sendo isso nos nossos corpos, né? Os nossos corpos, como que isso reverbera ainda na gente. Enfim, boa noite, Sol, boa noite, Fragmentado, bem-vindes. Só quero dizer para vocês que esse é uma live de contrapartida social do nosso projeto Corpo Isolado. Nosso projeto consiste em 20 vídeos performances que já estão aqui no feed. Participa desse projeto as pessoas que eu tenho maior respeito, admiração, carinho, artistas incríveis, André Franciscone, Maísa Ribeiro, Andréa Frag e Daniel Ramos, e eu, Sabrina, também faço parte desse projeto. Bom, eu vou chamar agora o Rafa, da Companhia de Teatro da UFPR, para a gente conversar, para a gente bater esse papo sobre esse momento de criação, esse momento isolado que a gente teve que criar aí. E assim que o Rafa entrar, ele se apresenta, né? Acho que isso é bom, a gente ouve a vozinha dele, mineirinho, delícia. Vamos então aqui, peraí, deixa eu trazer aqui a Companhia de Teatro da UFPR. Yes! Enquanto isso, gente, bora compartilhar aí a nossa live. Oi, Rafa! Sabrina! Oi! Bem-vindo! Delícia! Tudo bem? Tudo bem! Uou! Pensando aqui, dá pra ouvir? Dá pra ver certinho? Dá pra ouvir, te vejo, eu te ouço. Sim, essa frase, Sabrina. Maravilha. A gente já vai falar do que é essa frase, gente. Vocês logo vão saber. Yes. Olha ali, o pessoal já tá entrando. Oi, ó, tem elenco da Companhia 2022 aí, ó. Davi, Que César, boa noite. Que massa! Não, e vai ser muito bom, porque quero, inclusive, quero saber como que anda aí a companhia nesse pós-pandemia, não sei se a gente pode dizer pós-pandemia, sei lá, difícil, estranho, né? Tempos estranhos, na verdade, enfim. Bom, Rafa, primeiro queria que você se apresentasse. Eu quero saber quem é você. Tá bom. Sá, que bom te encontrar aqui, te encontrar nessa plataforma, mais uma vez, né? Habitamos esse espaço aí no 2020, durante um bom tempo. E parabenizar pelo projeto Corpo Isolado, muitas pessoas queridas aí, acho que você vai falar um pouquinho, porque tem uma relação com essa companhia, né? Esse ajuntamento aí de pessoas. E aí é muito bonito, fico muito feliz quando vejo vocês se ajuntando em outros projetos, né? E a gente ainda se conversando, como nesse encontro agora. Então, vida longa ao projeto Corpo Isolado, tenha sido tudo bem aí nessa produção. Bom, eu sou o Rafael Lohan, eu sou diretor aqui da Companhia de Teatro da UFPR, eu sou de Minas, mas estou concursado nesse cargo aqui, né? Enquanto servidor público da Federal do Paraná tem 3 anos e meio, 3 anos e alguns meses. Então, pude viver 3 anos de criação junto com os elencos da Companhia de Teatro, que são elencos que mudam, né, a cada ano, porque a companhia
promove processos de seleção anuais. Então, todos os meses de fevereiro e março de cada ano, nós abrimos uma chamada para pessoas que se interessam em conhecer o teatro com a gente ali naquele espaço. Então é esse tempo aí. Conheci a Sabrina, inclusive, nesse espaço, né, Sá? Sim, sim, exatamente, gente. Eu ia falar sobre também isso. Eu sou da... Eu me sinto ainda Companhia de Teatro da UFPR, fiz parte, me sinto fazendo parte dessa companhia que é tão incrível, que vibra, arte deliciosa, tem uma pesquisa gigante, né? A gente passa um ano ali dentro dessa sala, pesquisando, se jogando, eu acho isso incrível, delicioso. Me desafiei muito enquanto artista ali dentro, Rafael me desafiou muito enquanto artista, fico muito feliz. É muito especial esse projeto porque o elenco todo, né, as artistas envolvidas, são todas da Companhia de Teatro da UFPR, basicamente. Né? Até mesmo o nosso editor e diretor de fotografia, o Daniel, sempre está aí também acompanhando com a Companhia de Teatro da UFPR. A gente se conheceu em 2019, no processo do Lampião da Esquina. Gente, incrível, um trabalho incrível. Obrigada, Rafa, por nos proporcionar isso. E dali a gente continuou, né, trabalhando em outros lugares, né? Houve uma extensão disso. E o Corpo Isolado, quando eu tive a ideia de escrever, não teve outra. Eu pensei nessas pessoas que trabalhei ali na Companhia de Teatro da UFPR. Isso é muito gostoso mesmo, né? A gente dá continuidade, né? Mesmo não estando ali dentro da sala, ali, o corpo físico, mas a gente sai dali, a gente sai da UFPR, não tem como. Isso é bom. Mas, Rafa, bom, o nosso tema de hoje, né? Esses encontros online e que aconteceram por tanto tempo, assim, eu não sei, não é tanto tempo, né? Sei lá, 2 anos, mas ao mesmo tempo tanto tempo de caramba, né? Que é isso, né, gente? O que foram esses 2 anos, né? O que ainda está sendo, né? Na verdade. Então, tudo estava aqui nessa tela. Mas antes disso, não estava, né? Antes disso, a gente estava ali corpo a corpo. Essa nossa conversa provavelmente aconteceria numa sala com pessoas aqui, a gente trocando, a gente talvez tomando um cafezinho ou não. A gente até pode tomar um cafezinho, mas o meu corpo, minha corpo artística está aqui agora numa sala isolada. Tô com um mecanismo aqui, uma luz na minha frente, sozinha, te vendo numa tela. E você também, tá aí agora, num lugar, num cômodo, não sei, com teu corpo, solo, mas a gente tá aqui. Essa conexão tá acontecendo, esse encontro tá acontecendo. Maluco, né? E a gente fez teatro, assim. A gente fez teatro. Então, eu queria saber para você, Rafa, diretor de uma companhia de teatro, que não é pouca gente, tá, gente? Pra quem não conhece, assiste Teatro da UFPR, é muita gente. Que é o quê? 18, 20 pessoas ali, é um corpo gigante. É um corpo gigante, um corpo gigante. E como que foi isso? Como que foi conduzir, né, esse corpo gigante isolado? Esse processo. Como que é? Como que foi? Então, Sabrina, quando você fez esse convite, né, para fazer essa conversa a partir da perspectiva de quem assume esse lugar da direção, né, de quem assume esse lugar da provocação, de mobilizar ali as pesquisas, de como foi passar pelo período da pandemia a partir dessa perspectiva, fiquei pensando, assim, uma primeira coisa que eu fiz foi buscar meus cadernos, né, de anotação sobre os processos e revisitar ali as perguntas que eu fui me fazendo quando tudo aconteceu, né? Eu acho que a pandemia ainda está aí, né? As coisas que nós passamos a pensar ou continuamos a pensar a partir do período de isolamento e de criação à distância, principalmente para grupos que continuaram em trabalho durante esses 2 anos, né? E aí, assim, grupos continuaram em trabalhos de diferentes maneiras, né? Trabalhando, mas especificamente grupos que tiveram essa experiência como a companhia,
que foi a experiência de manter os encontros, né? Manter os encontros através dessas plataformas Zoom, Meet, ainda pensando o processo de criação e pensando um compartilhamento, né? Um momento de compartilhamento. E aí eu acho que a primeira coisa, talvez, para falar um pouco sobre como foi viver o processo de criação aí durante a pandemia à distância, por essas redes, é falar um pouco sobre a constituição da companhia, né? Como é a companhia de teatro da UFPR. Porque eu acho que para cada agrupamento, a experiência de criar pelas plataformas virtuais foi muito diferente, né? Mesmo agrupamentos, inclusive, que essa realidade tecnológica, virtual, digital, não estava muito distante já das suas práticas, né? Companhias que já trabalhavam com a tecnologia no campo da dramaturgia, da encenação. Então, grupos viveram essas possibilidades de formas muito diferentes, né? A pandemia não inaugurou a tecnologia para as artes da cena, óbvio, né? Mas para alguns grupos foi de fato um susto em muitos aspectos, né? E eu fiquei pensando quais eu poderia trazer aqui hoje que ainda estão reverberando ou que modificaram alguma coisa na minha perspectiva enquanto direção, pensando agora esse 2022 da companhia que está presencial, né? E eu acho que, não sei, talvez eu tenha pensado aqui 2 aspectos para a gente conversar, mas falando de como nós entramos nisso, né? Acho que é preciso falar um pouco da constituição da companhia. Então, a companhia é composta por 20 pessoas. Essas pessoas que são selecionadas ali durante o nosso processo seletivo, que é de ordem institucional, né? Elas não se conhecem, elas não necessariamente trabalhavam juntas, né? Ou seja, elas não cultivavam ainda identificações e afetos no campo da poética, das artes, ou mesmo do convívio anterior a pertencerem à companhia, né? Então já existe esse lugar também que nós éramos uma companhia de pessoas desconhecidas encontrando nessa zona desconhecida que é criar a partir da virtualidade. Então, não éramos um coletivo já com uma experiência de criar processos, pensar procedimentos, elaborar, né, dramaturgia e concepções antes da pandemia e de repente estamos vivendo a tecnologia como mediação do encontro. Não, nós sequer nos conhecíamos, né? Fomos saber nossos nomes já pelo Zoom e tudo. Acho que isso em que isso esbarra, né? Se esbarra que esse início de fato foi muito difícil para a gente. Eu acho que esse já é um primeiro aspecto que eu trago aqui, né, Sá, que a experiência de 2 anos com a companhia produzindo virtualmente me colocou que é como iniciar um processo, né? Eu acho que para toda artista, para toda pessoa que pensa processo criativo ou que vive, está em processo criativo, como começar um processo é sempre uma questão muito difícil de se habitar, né? É sempre não sei como é que é para você, depois você conta aí um pouquinho, mas para mim é sempre muito delicado, principalmente em relação a essa companhia composta por integrantes que não trabalham juntos há muito tempo, né? E aí eu acho que diferente do 2019, que eu já cheguei, primeiro dia de ajuntamento, né, eu já apresentei, olha pessoal, nossa pesquisa vai ser a partir do jornal Lampião da Esquina, e a partir dali nós começamos uma série de procedimentos para se chegar ao espetáculo, né? Assim também fui para o 2020, e aí de repente a pandemia. E aí eu acho que uma questão que esses encontros virtuais me colocou ali naquele momento e ainda segue para mim uma questão, diz respeito a isso que nós pensamos enquanto técnicas e procedimentos, né, no trabalho de formação de atores e atrizes e para início de processos criativos. Porque eu acho que, nesse momento, um primeiro aspecto que nos veio dos encontros virtuais foi a predominância ali da fala, né? Ou seja, nós estávamos nas telas, né, com o distanciamento corporal necessário naquele momento, e eu acho que imediatamente o primeiro caminho ali para a condução desses corpos desconhecidos foi falar. E aí durante muito tempo eu acho que a fala foi muito preponderante no processo pela limitação da tecnologia, frente às outras aberturas também que ela nos colocava, né? Mas essa predominância da fala como também uma chamada para mudança de perspectiva em relação à escuta, né? Porque a partir do momento onde o processo começava a se encaminhar predominantemente pela fala, então conversávamos muito por não saber muito bem como atualizar os procedimentos de criação, né? Isso nos convocou também a nos colocar numa escuta em relação ao que nós queríamos fazer enquanto arte naquele momento, ou o que nós queríamos produzir
enquanto processo, como nós gostaríamos de viver um processo naquele momento, isso transformou a nossa dimensão em relação ao que seria a escuta naquele momento. E como direção, inúmeras vezes, ao desligar a câmera, ai, que frustração dentro de casa, por não saber como estavam as coisas, né? Para ter um pouco de noção do 2020, nós começamos um processo querendo, né, investigar um pouco sobre a relação do ensino público no Brasil, principalmente no contexto Curitiba, e fomos atravessados ali naquele momento pela urgência de se falar sobre as dinâmicas raciais e étnico-raciais que atravessavam aquele elenco naquele momento. Então, esse que não era, a priori, né, um lugar específico de investigação enquanto projeto de encenação, passa a ser ali para a gente naquele momento a única urgência possível, o único lugar possível para se pensar ali junto enquanto falávamos e escutávamos o que faríamos enquanto arte. Só que distante, né, numa questão que atravessava os corpos das pessoas de formas muito diferentes. Então, as reuniões foram reuniões que tomavam dimensões, né, de ordem afetiva, emocional, psicológica mesmo, que muitas vezes eu ficava, meu Deus, e agora, né? Como nós vamos fazer? Qual é o próximo passo? Então eu acho que essa dimensão da fala em relação à escuta hoje segue atravessando, e aí fazendo esse paralelo já com a Companhia 2022, né, que talvez também pela primeira vez na minha experiência enquanto direção, eu vivo um tempo muito grande nesse momento, Sabrina, de só nos conhecermos na sala de trabalho, né? Para mim sempre é bem importante nesse aspecto da companhia, essa configuração de elenco que eu disse anteriormente, viver um tempo longo antes de entrarmos no que é a materialização do trabalho, ou no que é o desenho de alguma pesquisa específica, seja ela sobre a temática, ou mesmo, né, o tipo de procedimento e técnica que nós vamos acessar ali. Nunca começa um processo dizendo, né, nós vamos fazer esse tipo de pesquisa em relação às artes da cena, ou nós vamos partir dessas referências especificamente, ou nós estamos apontando para esse resultado enquanto forma estética ou poética, né? Sempre prefiro começar tateando ali o espaço para que a gente possa se aproximar, né? Mas depois desses 2 anos criando virtualmente, né, eu decidi por aumentar um pouco esse espaço de tempo, de escuta e fala entre a gente, através dos procedimentos, né, de jogos e de algum programa formativo que a companhia começa a entrar agora. E eu acho que foi essa passagem por esse período da pandemia, porque por mais, né, Sabrina, que estivéssemos criando ali e nos entendendo com as tecnologias, conhecendo as ferramentas, lidando com esses novos mecanismos, no fundo, nos nossos corpos ali, sentíamos e encarávamos esse momento como uma passagem mesmo, né? Vivíamos como um lugar de passagem, mas essa eu acho que foi uma mudança estratégica que esses 2 anos colocaram para esse retorno presencial agora, né? De deixar um tempo maior para que a gente se amadureça enquanto uma ideia de coletividade possível ali, né? A partir da efemeridade que ela se constitui, que é esse período de 1 ano juntos criando, a partir das diferenças, né, que é a maior potência dentro de um elenco grande como esse, 20 pessoas. Mas, ou seja, a pandemia me trouxe essa necessidade de criar nessas plataformas virtuais, de viver um tempo maior, pensando a atualização de procedimentos, que foi uma coisa que fizemos também para a virtualidade, né, atualizar os nossos procedimentos de criação a partir dessa mediação, mas viver um tempo maior de atualização dos procedimentos em relação às possibilidades de acordo que nós podemos fazer ali coletivamente. E eu vejo que esse é um reflexo muito grande desses 2 anos, onde esse tempo de escuta era necessariamente maior para a gente ali, nesse tipo de projeto de companhia com tempo determinado, né? Mas a partir da mediação, e agora no 2022 presencial, ele se dá a partir da atualização dos procedimentos com os quais eu geralmente inicio um processo, né? E aí eu acho que vários grupos estão vivendo essa atualização nesse momento de formas muito diferentes. Aí Thiago vai estar aí amanhã. Também estou curioso para ouvir como também está vivendo essa atualização. Mas eu acho que esse é um primeiro aspecto que eu acho que pode ser interessante para a gente conversar aqui, né? Fazendo aqui esse vídeo professor de ficar tentando fazer síntese. Eu amo, acho eu que amo. Esse é, né? Um primeiro aspecto aí, como viver essas coisas por essas mediações
nos fez atualizar nossos procedimentos de criação e a nossa ideia sobre técnica. Sim, né? Sobre super. técnica no processo no processo criativo, técnica no que diz respeito ao que a gente pensa sobre formação de atrizes e atores, técnica no que a gente diz respeito à preparação, né, para a cena, que era um grande desafio durante esse período habitando a virtualidade, enfim. Mas sobre isso e essa atualização, queria ouvir de você também, como atriz da companhia que foi esse ano. Como é que foi para você, né? Sim, sim, inclusive a gente até conversou sobre, né, de como nasce o Corpo Isolado, para mim, né, enquanto artista e pensante de realmente como pensar uma pesquisa, pensar um processo, um projeto, enfim. E nasceu realmente em 2020 na Companhia Teatro da UFPR, que a gente estava nesse processo de ensaiar pelas telas, né? Então a gente se encontrava ali no Google Meet. E eu lembro que tinha uma coisa que é assim, quando a gente chega numa... Vou fazer aqui um paralelo a 2019, né? Então, eu chego numa sala de teatro, de ensaio, quente, né? Eu já vou me alongando, eu já vou me sentindo ali, aquele corpo, aquele povo, né? Essa pova que junta, eu vou me conectando. No 2020, a gente tinha que preparar aqui o Zoom, o meu alongamento é isso, é ver se a minha câmera está funcionando, se está funcionando aqui meu áudio, se a minha internet está funcionando, putz, tô sem internet, vou ter que dar um jeito de 3G, tô sem agora, sabe? Essa preocupação também com o aparelhamento todo, né? De alguma forma, dava uma certa ansiedade, um certo sufocamento, assim posso dizer, não sei se sufocamento, mas, sabe, eu acho que não é uma questão de perder energia, mas é uma questão de... A energia, ela ia para um outro lugar ali em 2020, né? Então, isso tudo no meu corpo enquanto atriz, que eu ficava pensando, poxa, agora era para eu estar me alongando, agora era para eu estar trocando com minhas parceiras, meus parceiros aqui sobre o processo. Eu tô preocupada aqui com a internet, não tô, sabe? Eu ficava nessa angústia, eu queria saber mais. Por exemplo, em 2020 teve artistas que eu não sei como que são fisicamente. Eu não vi fisicamente, assim, ao vivo aqui. Eu pegar nessa pessoa, eu abraçar. Eu vi aqui na tela. E esse ver na tela... E aí eu vi aquela pessoa e o que eu pego dessa pessoa? Eu ficava olhando para ela às vezes. Eu ficava olhando para o que tinha atrás. Nossa, estou vendo que tem uma plantinha ali. Eu estou vendo que tem livros ali. Nossa, então eu desenhava um pouco daquela pessoa nessa telinha, nesse quadradinho minúsculo aqui. E aí eu ficava pensando como está sendo para eu, Sabrina, artista, estar aqui nessa companhia com todas essas pessoas. E aí você, Rafael, nosso diretor, trazia, né, nos provocava em exercícios, em práticas, enfim, a gente também tinha prática com a Joan, com a Siamise, de corpo, de voz, mas mesmo assim eu queria sentir, sabe? Eu queria sentir mais, e aquilo estava eu estava reduzida a uma tela e as minhas parceiros de teatro ali daquele processo também estavam reduzidos naquela tela, eu não conseguia além daquilo, né? E da falha também, tinha às vezes a falha, eu não conseguia ver, às vezes a câmera estava desligada, porque talvez estava com problema naquele aparelho, às vezes não entrava, então toda essa situação, e eu ficava pensando também, porque em 2020 você optou até por fragmentar, digamos assim, né? Vamos pegar grupos. Eu acho que foi uma forma, né? Foi uma forma que você encontrou ali, não sei, até quero te perguntar isso, né? Vou trazer grupos reduzidos para criar cenas. Porque realmente, né? Eu fico pensando como seriam
sei lá, nós em 20 pessoas criando uma, né, em duas, talvez, 2 ou 3 pessoas já era muita coisa. Como que seria um grupo de 20 pessoas criando, né, ali, tudo ao mesmo tempo, uma loucura. Então, de alguma forma, ficava ali, isolado. Ficava isolada. Sei. Nossa, sim, né? Eu fiquei vendo como uma coisa interessante, né? E aí jamais fazendo um paralelo sobre a potência que houve em relação à pandemia, né? Não houve potência nenhuma, houve, né, morte, um esgarçamento das desigualdades muito, muito grandes entre a gente. E eu acho que durante 2020 a gente acabou trazendo essas questões para o que a gente poderia, naquele momento, pensar enquanto qualidade, produção de presenças em teatro a partir da virtualidade, né? Porque enquanto direção, né, eu estava aqui nesse lugar, né, amparado por esse privilégio de, enquanto servidor, fazer o meu trabalho em home office e estar aqui vivendo o pensamento sobre o procedimento e como nós adaptaríamos os nossos encontros e viveríamos as nossas produções. Mas o elenco, composto por 20 pessoas, não estava vivendo a pandemia de uma maneira igual, né? Pessoas que não podiam parar de trabalhar durante a pandemia e que faziam taxa, tarde e de dia para poder estar presente à noite. Então, nem todo mundo estava vivendo um isolamento naquele momento, né? E a gente entendeu de algum modo que entender essa diferença também dos lugares que nós habitávamos, as nossas presenças, né, no âmbito social, no cotidiano da nossa vida, fora da tela, não podia ser desconsiderado para pensar essa organização enquanto possibilidade de produção estética, né? Porque elas estão completamente relacionadas. Então, a divisão dos grupos naquele momento, eu acho que se deu nessas dimensões, né? Ética e estética, assim, de entender que somos 20 pessoas que temos acessos diferentes à internet, que temos acessos diferentes a equipamento, ao tipo de ferramenta, a essa tecnologia, e que decidimos falar, inclusive, sobre as diferenças nas nossas dinâmicas étnico-raciais. Então, pode ser muito mais potente que a gente se agrupe a partir dos nossos lugares agora no mundo para pensar o que a gente pode organizar enquanto proposição material poética, né? Enquanto narrativa, enquanto forma, enquanto imagem. E aí eu acho que naquele momento, então, era importante, se estávamos isolados, né? A partir das nossas diferenças de convívio, estar mais consciente, então, nesse tipo de investigação proposta naquele momento, então, do que está aí na sua experiência, né? Ou seja, os privilégios e as questões que você vive na alteridade que se estabelece nesse grande coletivo agora, como ele vai se refletir no tipo de teatro que a gente vai fazer agora, nesse momento também, né? Que está implicado em todo, né, todo e qualquer processo de criação, independente do nível consciente dele na elaboração temática, né? Enquanto isso se torna texto, pretexto e forma do trabalho, já está posto, mas naquele momento passou a ser material da nossa investigação, né? Sim, então eu acho que a minha inquietação era sempre também muito sobre isso, né, Sabrina? Sobre... Eu estou sempre me perguntando muito em que medida está se dando a implicação, né? Em que momento, para mim, quando um procedimento está dando certo, quando um procedimento está dando errado, enquanto direção, é quando eu começo a identificar que nesse coletivo as nossas implicações começam a entrar em energias, né, de não contaminação, né? De não se contaminarem. Assim, quando eu começo a entender que um procedimento ali, no processo criativo, um jogo, um exercício, um programa de ações que eu trago como proposta, né, ela nos mobiliza, mas numa limitação onde a gente não está conseguindo criar uma relação verdadeira ou se contaminar a partir do fazer da outra pessoa, né? Aí é um momento onde eu recuo, dou um passo atrás e tento reinventar o procedimento, né? Sim. E esse processo de criar virtualmente, isso acontecia a todo momento, dentro de um mesmo encontro da companhia, durante um intervalo, né? Várias vezes, quando nós desligávamos a câmera ali para o intervalo, né? Eu voltava e repensava todo o encontro, porque ali éramos incapazes, eu sentia que estávamos incapazes ali de nos relacionar, de que a gente estava fingindo uma relação, né? De que a gente estava cumprindo o protocolo da câmera.
E isso também se dá no presencial, né? Em que medida nós nos implicamos, nos interessamos pelo que está acontecendo. Com certeza. Mas o que eu acho interessante de pensar na relação do que esse momento da virtualidade trouxe para agora é porque naquele momento onde nós desligávamos a câmera e o silêncio era absoluto, né? Não tínhamos o deslocamento do café, o deslocamento do intervalo, o ir embora junto, para vocês do elenco, em alguma medida para vocês comigo. Esse momento era um momento que eu sentia em algum momento que ele estava produzindo um lugar muito interessante também, que esse outro, né, abandonamos o ensaio, fomos para o bar, abandonamos o ensaio, Sim. Às vezes, né, poderia também ganhar outras potências, né, estar incrível em outros aspectos, mas eu senti que no outro dia também, essa solidão desse isolamento, nós também reivindicávamos outras coisas no segundo dia. Então, por isso eu penso nessa camada da escuta, como o processo da pandemia, para mim, me gerou essas questões que tenho pensado muito hoje, né? O que nós chamamos de fato de escuta, como nós entendemos a relação tempo e coletividade mesmo, né? Porque uma companhia se agrupando em 20 pessoas pelo Zoom é uma outra... Ai, a Jo me ligando. Jo, também falar sobre essas parcerias, né, Sá, que foram muito importantes nesse processo também, né? Siamese, a Kluber, como parceiras que vêm enquanto equipe criativa, né? E que naquele momento também vivendo ali as suas questões enquanto artistas, né? Também, ou seja, enquanto a Siamese propunha práticas de preparação corporal pelo Zoom, todo mundo nas suas telas, né? Tentando criar ali uma ideia de movimento, uma ideia que atravessasse a noção de coreografia pela internet. Ela também estava ali nos seus processos independentes, tentando entender a sua carreira nesse momento. A mesma coisa a Kluber. Então, esse encontro de artistas, né, também ali se entendendo no campo individual, né, das suas carreiras individual, solo, propondo dentro aqui do coletivo virtualmente. Isso foi muito importante naquele momento também, já que o foco, né, da conversa é como é sobre a perspectiva da direção. Eu também não teria conseguido nada se não fosse essas pessoas ali enquanto equipe criativa. Não, Rafa, a gente, né, não sei como fazer, a gente não sabe mesmo como fazer, vamos testar isso esse mês. Não tá funcionando, mas também não sei para onde ir. Acho que o março, abril, maio, junho de 2020, o primeiro momento ali, eu tive assim, meu Deus. Vamos desistir, vamos dar a nossa pesquisa. E aí eu acho que vale deixar aqui nessa aqui importante que foi esses coletivos e essas companhias, essas institucionalizadas que tentam resistir a muitas coisas. E a gente está falando aqui agora de uma companhia que é universitária, num mês onde nós vivemos um corte de quase 2 milhões, né, de reais de investimento no ensino da universidade pública, passamos por um susto da possibilidade de se cobrar mensalidade. Então, assim, essas companhias que trabalham nesses espaços institucionalizados, ou seja, que já partem de um lugar assim, né, de privilégio de criação, porque naquele momento nós tínhamos todos esses medos, né, sobre como criar relações verdadeiras entre a gente, como pensar processos de criação e se estávamos fazendo teatro ou não. Essa que foi uma discussão muito forte para mim, talvez a que menos me interessou naquele momento, que é pensar a natureza do que é teatro necessariamente. Para mim, a gente estava ali, estamos vivendo um momento de passagem aqui, e ele está transformando práticas nesse momento, e é isso, né? E é isso. Mas tínhamos esse privilégio, né? Ou seja, não vamos perder nossa sede. Sede está ali, né? Enquanto outros coletivos resistiram a esse momento, propuseram práticas e seguiram propondo coisas, né, espetáculos virtualmente, com esse outro tipo de preocupação também, né? Estão fazendo isso para pagar as suas contas, fazendo isso para viver, que esses grupos institucionalizados não necessariamente passaram por por essa outra dificuldade aí atravessando o processo, né? Então também parabenizar coletivos, artistas que estiveram durante esse período produzindo, porque era a forma possível e lidando com todas essas questões, né, também. Bom, fui falando. Não, isso é ótimo, e porque enquanto você estava falando, eu também pensei numa coisa que é quando a gente
vai para uma sala de ensaio, de alguma forma a gente está entrando ali num ambiente seguro, digamos, de criação, né? Posso assim dizer. Minha corpa se sente à vontade de se jogar, de fazer um exercício vocal, um exercício de corpo. E aí eu fico pensando também como que foi também para alguns artistas, fazer isso nas suas casas, né? Então, eu não sei se talvez isso te passava pela cabeça, você enquanto diretor, poxa, eu não vou propor tal exercício de corpo, porque talvez aquela artista tá dividindo o quarto com a irmã e ela tá ensaiando ali com, né? Ela tá ali ensaiando e tá dividindo o ambiente com mais 3 pessoas na casa dela, sei lá, pai, mãe, tio, não sei. E que essas pessoas talvez não vão conseguir, essas pessoas de fora, compreender esse exercício, né? Sei lá, não sei o que vai acontecer. Se isso te passava, assim, o que eu posso sugerir de exercício que não vá... que aquela pessoa vai sentir a vontade de fazer naquele ambiente que ela está nesse momento? Seja uma casa de família, porque também teve isso, né? Na pandemia, muitos de nós tivemos que voltar para casa de pai, mãe, né? A gente não conseguiu manter... Eu ainda consegui me manter aqui, né? Eu e meu parceiro, então... Ele também é artista, então para mim era mais tranquilo nesse sentido. Mas mesmo assim tinha aquela coisa de tipo, poxa, eu não tô me sentindo eu não tenho espaço na minha casa para, sei lá, fazer um exercício assim, né? Que o meu corpo se expanda para vários lugares. Eu moro num prédio, eu não posso fazer barulho em determinado horário. Se eu bater o chão no pé, já vou receber ali uma ligação, que é isso, né? Então, não sei se isso te passava pela cabeça, como conduzir talvez exercícios de corpo. Nossa, acho que completamente, né? Atravessa essa questão que eu acho que eu coloquei ali no início, sobre essa constante atualização dos nossos procedimentos de criação. Eu lembro que uma das primeiras coisas que nós fizemos ali no 2020, que foi falar sobre onde estávamos, né? Eu propus uma atualização de um jogo dramático ali, que era só para nós conversarmos, né, através da estrutura de um jogo, que se desse no desligamento e em ligar a câmera, para falar onde nós estávamos e saber onde nós estávamos, por onde nós partíamos, né? Então acho que completamente, né? Não só para mim, com a possibilidade de pensar o que a gente pode fazer enquanto cena, que é naquele momento sobre vídeo mesmo, né? Sobre a relação de atuar para a câmera e pensar a presença em relação a essa relação, mas para Jô também propondo práticas de voz e canto, né? Era sempre uma questão, conversávamos muito depois das práticas sobre não consigo ouvir as pessoas, né? E aí, como é que nós vamos fazer? Que posso propor no próximo encontro? Até ir chegando em possibilidades de trabalho que foram as que nós vivemos. E eu acho que deixamos materiais aí, né? Isso acaba entrando aqui, né, Sabrina, numa outra questão para mim, que eu acho que também vem desses 2 anos, porque eu ia anotando tudo isso, né? Isso você está perguntando, não será? Fulana, percebi que, né, que sempre depois das 8h30 a internet de fulana cai. E aí a gente ia conversando sobre isso também, tentando entender em que medida a gente também queria abrir, né, coisas das nossas vidas e dos nossos espaços, porque eu lembro que conversando com algumas amigas professoras na FAP, ali na Unespar, né, por exemplo, a coordenação do curso compartilhou comigo que em alguns momentos em reuniões eles consideravam interessante, por exemplo, que a questão da câmera aberta não fosse uma questão para as aulas, né? E eu lembro que essa era uma das primeiras coisas que nós reivindicamos para nós mesmos naquele momento, que era todo mundo manter a câmera aberta para a gente, no mínimo, sentir que a gente está aqui. Então, acho que cada processo foi se adaptando de uma forma, né? Mas sobre tudo isso anotado, eu entro numa segunda questão que eu acho interessante para a gente pensar também de o que essas práticas no 2020, 2021, para grupos que viveram só a experiência virtual, né? Porque alguns grupos no 2021 já estavam, né, em espaços híbridos, tentando entender formas de criar.
ocupando o presencial, aí, entre o presencial e o virtual. Né? E essa transformação aconteceu, e isso é incrível, né, Sá? Existe um nível, sim, que a gente pode usar essa palavra perigosa nesse sentido, mas ela existe em certo nível mesmo, que é uma certa democratização de alguns acessos, né? E aí eu penso, inclusive, alguns festivais que eu já acompanhava, que estavam com editais abertos, por exemplo, Cenas Curtas do Galpão Cine Horto, esse ano abriu para trabalhos presenciais e virtuais, né? Que era um projeto que acontecia só com trabalhos presenciais, né? E como tem um acompanhamento do processo pela equipe que o espaço ali propõe no ano, esse ano esse acompanhamento também acontece de modo virtual, ou seja, pessoas que não são sólidos do Circuito Belo Horizonte podem fazer parte. E vários outros festivais que já estão considerando a abertura de um espaço para trabalhos, né, produzidos pensando esse plano da virtualidade, ou mesmo trazendo trabalhos que foram produzidos durante a pandemia, que é o caso de nós, mesmo da Companhia de Teatro da UFPR, que um dos vídeos produzidos o ano passado, o Manifesto.1, vai ser reproduzido na Mostra Farofa, lá de São Paulo, agora entre 6 e 12 de junho. Né? Então, a mostra, ou seja, ela vai acontecer presencialmente com a abertura de processos de artistas, mas vai ter uma parte da mostra, né, dedicada só ao compartilhamento e exibição de vídeos que foram produzidos durante a pandemia. Ou seja, abriu aí também, né, um portal para festivais, para editais, né, dentro das artes da cena, considerando as investigações que acontecem em artes cênicas voltadas para essas plataformas e essas mídias. Né? Não, eu vou falando, eu também agora lembrei, agora eu vou me esquecer o nome específico do grupo, mas é um grupo de São Paulo, uma companhia de São Paulo, que já repensa também como transmitir, né? Como fazer o espetáculo. Então, eles estavam fazendo o espetáculo presencial no teatro e também transmitindo ao vivo ali, né? Via Zoom, Simpla. Também isso faz com que a gente pense, né, em chegar em públicos. Eu posso fazer o meu espetáculo aqui no meu teatro e aproveitar e transmitir para que outras pessoas que não são aqui de São Paulo, de Curitiba, enfim, possa acessar, né, esse espetáculo. Enfim. Sim. Fiquei pensando. Nossa, e é ótimo. Não, é porque eu lembrei agora que o escuta, né, acontece, né, vai uma ação para a rua, então algumas pessoas participam, colocam fone, escuta, né, e a gente pode ver esse acontecimento na tela. Se a gente acessar ali, então eu acompanhei os vídeos, tá no Instagram da Companhia de Teatro da UFPR, o processo tá ali. Isso é muito, sei lá, louco, né? Incrível pensar isso também ao mesmo tempo. Sim, porque a mesma coisa que aconteceu ali no 2020, sabe, quando nós vivemos uma reformulação da proposta do que seria o trabalho da companhia, né? A partir inicialmente ali das provocações propostas pela Jéssica, e que acabou, né? Você pensando sobre essa coisa, a gente falando sobre a perspectiva da direção, no 2020 ali a Jéssica vem comigo pensar procedimentos, né? E aí nós vivíamos encontros fora da companhia para pensar quais seriam os procedimentos daquele ano também, né? Só para lembrar também esse momento que em 2020 a condução do processo também nem se deu só a partir dos meus desejos e provocações ali, mas muito em parceria com a Jéssica, né? Sim. Com a Jéssica Santos, atriz aqui de Curitiba, e faz parte do elenco esse ano. O 2021 aconteceu a mesma coisa, Sabrina. O projeto inicial era: vamos fazer uma parceria com companhias que são institucionalizadas, assim como a Companhia de Teatro da UFPR, e vamos propor um programa de residência virtual, de modo que os elencos se misturem, e aí a Companhia de Teatro da UFPR seria dirigida por um diretor ou uma diretora de outra companhia institucional, eu, diretor da companhia, dirigiria outro elenco de outra companhia, e depois essas companhias se juntariam. Essa era a proposta inicial, né? Todo mundo ficou muito entusiasmado ali, que seria uma residência, então, entre 4 companhias institucionalizadas naquele momento que eu estava criando contato com as direções. Só que nem todas as companhias, elas têm, os grupos são
resoluções e um corpo estável como é a companhia de teatro da UFPR, né? Então, nem todas as pessoas que estavam em lugares de direção ali tinham necessariamente essa liberdade de propor um projeto, porque ou era um projeto de extensão vinculado a um curso, alguma coisa assim, não deu certo a proposta, e aí fomos para a investigação de solos. Né? Decidi, então, que talvez naquele momento uma coisa interessante seria trabalhar com solos a partir de duas perspectivas. Né? Uma era um momento de estudo onde a companhia seria ali mobilizada e provocada a pensar a sua própria dramaturgia, né? Ou seja, a escritura de um texto solo dramatúrgico para a atuação dela mesma, ou seja, escrever um texto para si mesma. E aí nós viveríamos um momento de pesquisa em relação à palavra mesmo, pesquisando referências e procedimentos de criação dramatúrgica ali, de escritura. E um segundo momento onde nós montaríamos esses solos, né? Onde pensaríamos aí a dimensão da atuação, da performance em relação aos textos escritos. No meio do processo, fomos atravessados aí por um convite de um projeto em direitos humanos da UFPR para pensar uma ação na rua. E aí nós já não aguentávamos mais, né? A partir de julho ali, meu Deus, Sabrina. Enquanto direção, assim, realmente eu comecei a ter uma ansiedade muito grande antes dos encontros, estava difícil num nível, até porque a partir de junho, julho, a gente começa a viver também uma flexibilização maior nas nossas dinâmicas e nas nossas relações pessoais, né? Nas nossas vidas ali mesmo. Então, chegou um certo momento do julho, agosto, que o nosso encontro virtual já começava a não fazer sentido mais mesmo, né? E eu não conseguia mais encontrar potência em pensar aquilo que eu falei que foi o 2020 inteiro, atualizar o procedimento para tentar nos manter ali. Pensei que a atualização possível seria, de fato, entender como nós poderíamos habitar esses dois espaços, né? A rua e a internet. Sim, a internet em vários anos, né? E aí nós propusemos o Escuta, que é essa série de 6 vídeos que acontecia, né? Primeiro pela dimensão da ação mesmo no espaço urbano, nós selecionamos 6 narrativas que para nós, né, da literatura, poesia, que falavam, que tocavam e eram atravessadas por alguma dimensão em relação aos direitos humanos. Então escolhemos 6 textos de poetas, contistas, de diferentes geografias, né, e perspectivas estéticas em relação à narrativa mesmo. Pessoas do elenco, a partir de identificações com o texto, liam esse texto, nós editamos, né, esses áudios em textos isolados, e aí tínhamos 6 possibilidades de escuta. Então nós íamos para a rua com 6 áudios e 2 dados. As pessoas eram convidadas, né, a sentar na cadeira e sortear um dado. Cada face do dado correspondia a um texto. Exatamente para que aqueles textos que foram escolhidos a partir de perspectivas diferentes encontrassem pessoas a partir da sorte azar, né? E não de uma pré-identificação possível, né? Eu quero ouvir esse texto necessariamente porque fala dessa dimensão de direitos humanos que eu vivo, mas exatamente para que nós pudéssemos conhecer, né, esses textos e se relacionar com questões diferentes. E aí foi muito bonita, assim, a ação consistia nisso mesmo, né, sortear o texto e ouvir alguém do elenco ali lendo, enquanto o espaço urbano acontecia, né, enquanto a vida se dava, né, no campo da visão e no campo da audição ali, aquele texto sendo narrado. E aí nós documentamos esse material e transformamos numa série de vídeo, que é aí essa segunda dimensão da ação, né, que é assistir as pessoas ouvindo os textos. Isso tudo está aqui no Instagram da companhia, né? Quem quiser acessar ou assistir depois. Mas essa ação, Sabrina, escuta, ou seja, essa dimensão de a ação que acontecia na rua. E aí o elenco também não ia todo, né? Não iam as 20 pessoas para a rua. Nós dividimos os grupos a partir também de geografias por proximidade. Então, definimos quais seriam os 6 pontos de Curitiba e região metropolitana, e quem estava mais próximo ali daquela região se encaminhava para aquele local, né? Exatamente para tentar aí essas estratégias que a gente foi inventando, né? Tentar, tem que me deslocar menos e posso estar mais segura em relação a isso. Mas uma dimensão que eu acho que essa ação me colocou e que eu acho que quero trazer agora para as propostas presenciais, eu acho que muitos grupos já pensam isso há muito tempo, né? Mas essa passagem
pela virtualidade, por criar 2 anos pela internet, me colocou e me trouxe muito forte a necessidade, a urgência do registro, né? Eu acho que os grupos e coletivos que foram habitando aí as produções de materiais durante a pandemia por essas plataformas perceberam, né, o quão nós temos, exatamente por estar aqui, né, nessa mídia, uma quantidade muito maior, por exemplo, de registros do processo, né? Ou seja, nós tínhamos um mecanismo de encontro ali na companhia durante esses 2 anos, que era a criação de um drive, onde nós subíamos as atividades que eram produzidas mensalmente, semanalmente, né? Se nós acessamos esse drive hoje, a gente tem documentado ali, né, materiais de texto, materiais de vídeo, materiais de imagem, ou seja, uma riqueza do processo que nos processos presenciais da companhia, e eu estou falando especificamente de 2019, apesar de ter tentado ter esse cuidado com o processo ali do Lampião, as nossas caixas, né, surpresa, você lembra? Lembro. Ou seja, não conseguimos uma quantidade de material tão interessante quanto foi durante esses períodos de criação online, né? Inevitavelmente, os nossos materiais geravam registros, né, tanto do que seria a organização final dessa produção, dessa ação virtual, que é o próprio vídeo, né, salvo nessas plataformas, seja o YouTube ou o Instagram, mas do processo também, porque era a nossa única forma ali de materializar a nossa pesquisa, era guardando esses materiais em drives, em plataformas, né? E os nossos corpos também estão na nuvem, os nossos corpos estão na nuvem. Né? Então tem horas, né, algumas coisas, Dona Bagos, Orestes Jorge, preciso até voltar, algumas coisas muito ricas, guardadas de processo mesmo, né? Sim. E aí eu acho que essa é uma dimensão que sempre esteve aí para nós, artistas da cena, né? Não só uma dimensão, como uma questão, né, que é como registrar os nossos processos, como arquivar, né, essa efemeridade que é a nossa prática, ou seja, a pandemia nos foi dando, a oportunidade de ver a criação por distância a partir da vivência da pandemia, né, sobreviver a ela, fazendo o que fazemos, nos apontou alguns caminhos, né? Apontou caminhos, nos apresentou ferramentas para isso, né? Nos convidou aí, né, por obrigação, por desejo, a manipular essas ferramentas, né, a aprendê-las, né, apreendê-las, lidar com elas. E aí fico pensando na importância dessa dimensão mais uma vez, né? Sim. Sempre para qualquer coletivo, né, o registro é a memória dos seus trabalhos, mas agora, e a partir dessa vivência, nós conhecemos um pouco mais as ferramentas para isso, né? Nós acessamos um pouco mais essas ferramentas e elas vão dizendo um pouco sobre os nossos processos, né? Porque era exatamente os registros dos vídeos e dos nossos exercícios que me ajudavam a atualizar qual seria o próximo passo naquele momento, né? Era assistir de novo o nosso encontro que me fazia, que às vezes no ensaio presencial a gente não tem essa possibilidade até de olhar de novo para aquele encontro, para quem não filma todos os seus ensaios, quase todos os nossos encontros foi registrado de alguma forma, né? De olhar de novo para aquilo que aconteceu e dizer, e revisitar, né? E rever-se, e repensar, mesmo que, nossa, falamos aquilo e a gente, quando falou aquilo, estava apontando para cá. Hoje tenho tentado fazer isso, né? Registrar um pouco mais o processo, mas eu acho que menos sobre a quantidade do registro, ou por qual plataforma esse registro vai se dar, se é escrito, se é filmado, se é fotografado, a relação com o registro mesmo, né? Eu acho que esses 2 anos imersos na criação pelo isolamento mudou a nossa relação com esse registro, né? Com o tipo, a partir do material, qual a relação nós podemos criar com ele, como ele pode transformar o processo. Sim. Acho que é um outro aspecto que desses 2 anos segue atravessando agora a nossa prática, por exemplo, ali dentro dos espaços onde nós estamos criando uma coisa que ainda não sabemos o que é, mas que tem se desenhado de uma maneira muito, muito forte, assim, muito bonita, a partir desse estado de ampliar esse tempo de escuta antes de entrar na materialização de uma pesquisa específica, né? De uma investigação guiada ali para...
É uma questão É, específica. e eu ia até falar isso, né? Que hoje eu consigo acompanhar o corpo, Companhia de Teatro da UFPR, nos stories, por exemplo, da companhia, né? Tanto os registros que são feitos pelos integrantes, alguns talvez por você enquanto direção, ou talvez alguma outra pessoa que esteja colaborando ali com você nessa direção, enfim. E pelos integrantes também. Então, eu consigo acompanhar esse corpo. De alguma forma, esse corpo ainda está na tela para mim, né? Para mim, que eu digo que não estou ali dentro da sala. Então, acho que fica também essas telas na gente, né? De alguma forma. A gente sai dessas telas, mas a gente ainda está com essas telas. E é uma coisa interessante aí se pensar. Ô, Rafa, Sim. tá dando o nosso tempo. A gente delícia. tem tanta coisa para falar, né? A gente tem tanta coisa para escutar e para falar. E é isso, né? Que a gente possa se falar e se escutar também, não só aqui nas telas virtuais, mas ali, dentro dos espaços, com esses corpos presenciais também. Enfim, tá acontecendo, né? Tá acontecendo. E é isso. Rafa, obrigada. Te agradeço, tá? Obrigada. Agradeço por esse espaço, né? Te convido para voltar lá à companhia. Convido as pessoas também para ficarem ligadas aí no Instagram da companhia, porque nós temos um material de 2021 ainda para sair, inclusive, que é o lançamento do e-book desses textos solos que foram escritos, né? Então nós vamos lançar um livro em formato de e-book para download das pessoas. Vai acontecer aí no mês de julho, então acompanhe a gente, obrigado e bom encontro amanhã com o Dominone. Vou passar por aqui Sim, amanhã, por favor, às 20 horas com o Dominone aqui, e a gente vai estar aqui mais uma vez, os corpos isolados, conversando, trocando. É isso. Obrigada, Rafa. Obrigada, Companhia de Teatro da UFPR. Vida longa, longuíssima. Tamo junto. Até caiu já. Tem que cair. Se a gente não cair, não foi online. Beijo. Se cuida. Obrigada. Prazer demais te conhecer. A gente segue se falando. Beijo. Só antes de finalizar aqui, quero dizer que todo esse projeto ele é realizado com os recursos do Programa de Apoio Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura Municipal de Curitiba. Importantíssimo dizer, fez parte de uma lei de incentivo esse projeto, as artistas receberam, isso é muito importante, gente, fomentar a arte e cultura, né? Valorizar também essas pessoas que trabalham, e a gente trabalha muito, né? Mas é isso. Beijo, obrigada. Beijo, boa noite. Boa noite.